vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Pode começar. Bem-vindo ao programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez nesse programa e desfrutarmos uma porção da palavra, né? Você que está ligando seu televisor agora, nos acompanhando, é uma satisfação para nós podermos falar de um tema abrangente. Hoje nós estamos com um convidado aqui de Campinas, né? O Nelson Mada. Daqui a pouco nós vamos ouvir ele falar aqui um pouco. Antes de nós conhecermos aqui o convidado, né? Nós vamos falar um pouco do projeto Bucafé, Rafael. Tudo bom, Rafael? Como que é? Graças a Deus. Dia? Mais uma vez, né, Antônio, estamos aqui reunidos para fazer a vontade do Senhor, e essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de poder falar mais um pouco do projeto Bucafé. Nós vamos explorar bem esse projeto, anunciar bem. Hoje, com o nosso convidado aqui, ele realmente entende muito sobre o projeto Bucafé, e ele tem um projeto na sua cidade, que é Campinas, e nós vamos estar falando um pouco com respeito a esse projeto na nossa cidade futuramente. Eu quero agradecer desde já a presença do nosso irmão Nelson Matos, que está aqui conosco hoje, e nós vamos colocar o tema, né, nós vamos ouvir, nós vamos comentar com respeito aos 3 mundos. Seja bem-vindo, Nelson, pela presença, muito obrigado. O irmão está aberto aí para poder comentar conosco a participação do programa Vida para Todos. Eu me sinto honrado, contente e alegre por estar aqui com vocês e poder participar dessa grande oportunidade, desse momento que vocês estão tendo aqui de propagar o Evangelho, de levar a palavra de Deus para os lares, para as famílias. Estou muito alegre e contente por essa grande oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a audiência agora também por estar aí junto conosco, e por certo Deus nos abençoará e abençoará a sua casa também, o seu lar, por meio da palavra que vai ser compartilhada aqui, que vai ser liberada entre nós. Nós gostaríamos de aproveitar, Rafael, a presença do irmão Nelson aqui. O irmão Nelson, ele é um dos diretores da Cooper Inter, né? É uma distribuidora de literatura cristã, e aquele que também acompanhou de perto o nascimento do Bucafé. Acho que ninguém melhor do que o Nelson, embora tenha outros irmãos também responsáveis pelo Bucafé, está mais próximo de São Paulo, onde foi a origem do Bucafé, né? Na verdade, foi o Espírito Santo, por meio do irmão Dong, né? Teve a inspiração de deixar disponível o Bucafé para as famílias, proporcionando um lugar agradável, onde as pessoas podem tomar um cafezinho, como nós falamos, comer um pãozinho de queijo, Nelson. Como surgiu a ideia do Bucafé de tornar acessível para as pessoas no corre-corre, no dia a dia, esse lugar agradável para as pessoas desfrutar a palavra, ter ali um lugar propício para tomar o seu cafezinho da manhã, e literatura disponível ali, uma vasta diversidade de literatura cristã. Como surgiu essa ideia? Fala um pouco para nós aqui. Bom, o Bucafé ele surgiu, eu creio que Deus nos deu essa ferramenta para divulgar o Evangelho de uma maneira que pudesse alcançar o maior número de pessoas e levar vida para todos. O principal objetivo do Bucafé é levar a vida de Deus para todos. Foi uma luz que Deus nos deu
de uma maneira simples, prática, num ambiente agradável, um ambiente saudável, um ambiente de paz, onde as pessoas vão para tomar um café, talvez fazer uma alimentação, elas encontram no ambiente, neste ambiente, livros saudáveis com a palavra de Deus. Ao ler os livros, elas recebem a palavra de Deus e recebem ajuda na leitura dos livros que estão expostos nos Bucafés. Bucafé, né, Antônio e Rafael? Book, quer dizer, em inglês, quer dizer Sim. livro. Né? Então, é livro que leva a fé para dentro das pessoas. E ao ler os livros nos Bucafés, que estão expostos nos Bucafés, as pessoas, crendo, elas recebem a fé. Então, na verdade, o Bucafé é a palavra, o livro que conduz à fé. Isto, o livro que conduz à fé. De maneira que a pessoa também ela pode, no Bucafé, pedir oração. Sim. Num ambiente bem descontraído, ela precisa de oração, ela quer oração, ela precisa de uma ajuda ali no Bucafé. Por isso que o Bucafé não é simplesmente uma cafeteria. O Bucafé não é somente um ponto comercial. O Bucafé é um encontro, é um ponto onde as pessoas podem ser ajudadas socialmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente e fisicamente, tomando um cafezinho, fazendo uma alimentação rápida ali. Aleluia. Isso é um espaço, Rafael, de acordo com o que o Nelson está falando. Como o Nelson tem falado aqui, ficando mais claro para nós, essa questão, como nós temos comentado, né? Nós sempre falando aqui que para todo lugar você tem opção, e para todo tipo. Agora, não é, como ele disse, não é só apenas uma cafeteria, é um lugar para você desfrutar, para você ter uma boa alimentação, ter uma boa leitura. Porque hoje, Nelson, como nós temos comentado aqui no programa, fica difícil hoje, principalmente para os jovens, ter um lugar que tenha uma opinião, né, um jeito das pessoas desfrutar uma boa literatura, uma boa alimentação. Praticamente o jovem hoje tem um ambiente, mas não é um ambiente tão agradável como o Bucafé oferece. Hoje tem não somente os jovens. Claro que os jovens gostam de um ambiente, gostam de estar num lugar onde eles possam ter mais liberdade. Mas, principalmente, o Bucafé proporciona para pessoas que não têm tempo, às vezes, de ir numa reunião ou num culto. Então, no Bucafé, ele tem dentro do dia a dia dele, ele pode ter um tempo de comunhão com o Senhor ao ler os livros, até mesmo Bíblia tem no Bucafé. Então ele pode ter o seu suprimento espiritual aliado ao suprimento de alimento físico. Então no Bucafé, além dos jovens que o Rafael falou, tem aquelas pessoas profissionais que não têm tempo, eles não encontram tempo por causa das atividades. E hoje todos nós sabemos que a atividade de todo mundo é bastante intensa. O mundo usurpa muitas pessoas, o trabalho usurpa o tempo das pessoas, de maneira que elas não têm um tempo de sobra, muitas vezes, para estar numa reunião, para ter uma comunhão com Deus, ter comunhão com as pessoas, e ter a liberdade também de falar ou expressar o seu sentimento e as suas dificuldades que está tendo. E muitos têm encontrado resposta ali no Bucafé, ao ler os livros. Olha. Tem muitas pessoas profissionais, liberais, têm encontrado resposta para suas vidas ao ler os livros e procurando os irmãos que servem no Bucafé para tirar dúvidas, para orar, enfim. Então o Bucafé não é realmente só uma cafeteria, não é um comércio só. Sim. É um ponto aliando as duas necessidades, alimento físico e espiritual, e sendo agradável, de paz, de alegria, bem descontraído. As pessoas muitas delas têm encontrado a verdadeira paz que elas buscam, que é a paz de Deus. Além disso, o Bucafé hoje ele só está estabelecido no Brasil,
Tem já vários países que já está estabelecido, além de várias cidades no Brasil. Tem alguns países também, lembra alguma? Se você entrar no site www.bucafé.com.br, você vai ver que o Bucafé hoje ele está até na Ásia. Na Ásia? Está na Ásia também. Ele está na Europa, está na Ásia, aqui na América do Sul. Quase todos os países da América do Sul têm Bucafé. Já está estabelecido. Muitos irmãos viram que é uma ferramenta preciosa para ajudar as pessoas e propagar o Evangelho do Reino. Sim. Antes de nós darmos início aqui hoje ao tema aqui, que é o estabelecimento do Reino dos Céus, nós gostaríamos de aqui apresentar também para aqueles que estão nos assistindo algumas literaturas, porque o Bucafé também ele é um espaço não só para adultos, mas é um espaço para crianças, jovens, né? E nós temos algumas literaturas, né? Brevemente, Nelson, vai estar sendo estabelecido o Bucafé aqui em Penápolis, né? Muito bom. Nós já temos aí parte o projeto já está pronto, né? Temos o amparo da franquia, né? Que está aí apoiando também o estabelecimento do Bucafé aqui. Quero apresentar para vocês aqui alguns livros aqui infantil, 3 livros infantil. Vendo que o Bucafé ele não está apenas preocupado só com os adultos, mas tem a preocupação com toda a família, porque a família hoje, inclusive o Nelson veio de Campinas, Rafael, para dar uma palestra aqui sobre família vitoriosa e também uma palestra para casais. Vai ser um encontro de casais, né? E entre casais, a família própria, o principal, né? E nós vamos entrar nesse tema e nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Então o irmão Nelson, além de estar vindo aqui para poder falar um pouco sobre o Bucafé, os 3 mundos, ele está aqui para nos ajudar, principalmente no encontro de casais que vai ocorrer nessa semana conosco. É uma ajuda, né? O irmão tem muita experiência com relação à família e vai trazer para nós, Antônio, uma palavra nova, né? Uma palavra muito bom, acho que vamos ser bem ajudados, né? E acredito que essa palestra também vai ser gravada, né? E aqueles que quiserem adquirir essa palestra depois pode estar entrando em contato conosco. Tem o nosso site aí, você pode ver aí no rodapé. Eu vou apresentar aqui para vocês aqui o livrete aqui, o semeador, né? Se você observar aqui, na verdade a palavra de Deus é como uma semente em nosso coração. Amém. E o coração do homem é como um solo que precisa ser plantado a semente de Deus. Então o semeador é uma literatura com a linguagem simples para que a criança possa entender, né? Vou apresentar um outro aqui também, Rafael, sobre as 2 casas, né? As 2 casas aqui também, é muito bom esse livrete. Ele é um livro infantil, ilustrado, tem ilustração com fotos, desenho, mostrando o princípio das 2 casas, que é a prudência, né? Edificar sobre a prudência, né? E se você pode adquirir esse livro aqui e investir nos filhos. Os filhos, as crianças, nós precisamos investir neles quando ainda é criança. Depois que cresce, Rafael, aí vai ser como aquela mãe que nos encontrou no final de semana e perguntando, e depois que o filho cresceu, o que fazer? Depois que o filho crescer, né? Só oração. É só oração, né? Enquanto ainda ele pode ser moldado com uma boa cultura, uma cultura de fato cristã, onde ensina ali os primórdios de como educar essa criança, orientação para essa criança, você tem que investir no seu filho agora. E o programa Vida para Todos, o programa nosso aqui, tem a finalidade de ajudar a todos. O tema de hoje, nós vamos soltar esse tema aqui, porque é um tema extenso, né? Ele vai falar sobre o arrependimento, arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. Qual é esse o tema de hoje aqui? Esse é uma necessidade de todos nós, e a Bíblia mostra que a vontade do Senhor é o reino, é a manifestação do reino. Então, a necessidade de arrependimento, e esse é o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, e é uma necessidade tanto do homem como de Deus. O homem se arrependendo e voltando a ser útil no mundo que há de vir. E Deus espera que muitos poderão cooperar com o Senhor Jesus Cristo no reino do mundo que está por vir. Muito bom. Esse arrependimento, Rafael... Vou falar um negócio aqui antes, já para pegar o gancho do irmão aqui, para a gente não perder essa oportunidade.
Nós falamos ultimamente, em alguns programas anteriores, falamos com respeito aos 3 mundos, inclusive os convidados que também estavam aqui conosco, eles estavam comentando sobre essa questão, esse tema tão amplo, tão aberto. E hoje nós vamos continuar dando sequência a esse tema. E já que o irmão Antônio veio aqui para dar uma reunião, para nós fazer uma reunião de encontro de casais, né, entre famílias, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. É uma pergunta bem simples que vai nos ajudar a poder entender um pouco mais sobre a questão do mundo presente, da situação que ocorre entre as famílias, né? Eu queria falar e perguntar para o irmão Nelson a seguinte questão. Irmão Nelson, nós hoje vivemos num mundo sob uma pressão muito grande, principalmente os jovens. Mas nós sabemos que tudo aquilo que está acontecendo aqui hoje foi por causa de uma consequência que ocorreu lá no mundo de outrora, vindo aí através de Adão, e hoje chegou até nós. Qual é a maior dificuldade para o casal hoje no mundo presente? O que o casal passa? Qual é a finalidade de Deus ter criado o homem, né, a esposa, para poder expressar ele? Qual é o maior problema hoje da família, do casal? Eu vou até complementar a sua pergunta, somando para trazer para dentro do tema, que o casal, então, Rafael, ele foi criado com a finalidade, tem esse casal criado, o irmão Nelson, ele tem a ver com o reino, alguma coisa, uma correlação com o estabelecimento do reino de Deus aqui? Eu creio que muitos que leiam a Bíblia, que seguem a Bíblia, eles estão bem claros disso daí. Nós simplesmente vamos compartilhar aquilo que muitos já sabem. O verdadeiro casamento, ele é espiritual. O casamento humano é uma figura, na verdade. Olha. Aliás, tudo que nós vemos aqui, neste mundo que nós vivemos, é uma figura. A realidade, ela é espiritual, e essa realidade está tudo em Cristo Jesus. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, o Pai deu a ele toda a plenitude de todos os tempos. Então, a ele pertence a honra, a glória, tudo. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus fez o homem, ele pôs no jardim e disse que não é bom que o homem estivesse só. E falou que daria uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. Quando Deus fala que não seria bom que o homem estivesse só, se você ler com bastante atenção esse versículo, Deus está falando que ele não queria ficar só. Então, na verdade, existe uma parábola ali. Deus estava mostrando ali a criação desse casal, já visando o seu reino na terra. Isso. É alguém que podia multiplicar e ter ali, então, o seu reino aqui. Esse casal. Então, na verdade, quando Deus fez o homem, sim, ele não queria ficar sozinho aqui, ele queria o homem cheio da vida dele, por isso que ele falou para o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comer da árvore da vida e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele, cheio da vida de Deus, ele pudesse multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Está em Gênesis 1:28. Encher a terra e sujeitar a terra. Esse era o desejo de Deus. Esse sujeitar está relacionado ao domínio de Deus na terra. Ao domínio de Deus através do homem na terra. Domínio de Deus. Através do homem na terra. Ou seja, Deus dentro do homem exercia o seu domínio através do homem sobre todas as coisas na terra. Mas por causa do pecado e da situação do homem, da desobediência e a antecipação de Satanás, ele danificou o homem. Então, na verdade, Deus queria o homem e a mulher, como seu complemento, pudesse cooperar no governo de Deus na terra. Tanto que, quando você começa a ler Gênesis, no início de Gênesis, você pode ver que Gênesis, na verdade, é uma sementeira. E Apocalipse é a colheita. Então, você vê em Gênesis que Deus dá uma importância muito grande ao homem e à mulher. E abençoou o homem e a mulher. Isso aí, Nelson, então, de acordo com esse princípio, mostra que os primeiros capítulos de Gênesis é como uma parábola. É como uma parábola. É como uma parábola. As verdades plantadas ali é colhida e a consumação final daquela grande parábola ali em Gênesis. Porque você vê, Antônio, que em Gênesis você vê dois caminhos, duas linhas.
Você vê a linha de Abraão e vê a linha, você vê a linha de Abel e vê a linha de Caim. Toda a linha de Caim você vai vendo que vai acontecendo uma degradação. E de Abel é a linha de Deus. Então a Bíblia mostra essas duas linhas. Tanto que lá no final, em Apocalipse, termina com o Espírito e a noiva dizem vem. Quem que é o Espírito da noiva? Então o verdadeiro casamento é Cristo e a igreja. Por isso que Paulo falou que a igreja é um casamento e o casamento é um grande mistério. Mas o grande mistério do casamento é com relação a Cristo e a igreja. Então você vê que quando Deus fez o homem Sim. e Eva, ele deu um profundo sono para o homem, não foi? Foi. Deu um profundo sono, o homem dormiu e ele tirou uma das suas costelas enquanto ele dormia e edificou ela com carne. E quando ele acordou, ele apresentou a Eva como a sua esposa. E ele, admirado, disse que esta seria verdadeiramente sua, porque era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então ele ficou muito impressionado quando ele viu Eva, porque até então não tinha visto nada igual a ele. Ele começou a ver alguém que era igual a ele. A ver os animais criados, mas ninguém parecido com o homem. Isso aí, quando ele viu Eva, ele ficou muito impressionado. Ele falou, afinal é. Olha, isso também é uma parábola. É. Tem uma referência com Cristo, a morte, o sono isso. na cruz. Então, aí no Novo Testamento, o Senhor ele morre, entende? Ele depois ressuscita. Quando ele ressuscita, ele tem o resultado do seu penoso trabalho, que foi o sangue, foi a sua morte e o sangue derramado por nós. Entende? Tudo isso daí produziu os regenerados, que por sua vez tornou-se a igreja. E a igreja é a noiva de Cristo. Essa finalidade da igreja, com o tema de hoje é a questão de arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Isso. Essa igreja, qual é a finalidade de Deus ter gerado? De ter chamado um grupo de pessoas, ter levado ao arrependimento, Nelson? Aproveitando isso daí, mostrando esse princípio dentro do casamento, que se refere a Cristo e a igreja, o verdadeiro casamento. Aí no Novo Testamento, o Senhor, ele morre, ele derrama o sangue e água ali na cruz. São os dois elementos para gerar a igreja. Isso. A igreja que foi gerada, ela tem... Qual é o objetivo dela? Bom, antes de falar do objetivo, por isso a igreja, ela é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Certo? E ele é o cabeça. Então, o homem caído, o homem distante de Deus, o homem sem a mínima condições de cumprir a justiça de Deus. Então, Deus, no Filho, cumpriu a sua própria justiça, dando ao homem a oportunidade de um novo nascimento, por meio da sua morte e da sua ressurreição. E o homem regenerado, nascido de novo, neste mundo corrupto, nesse mundo pecaminoso, nesse mundo dominado e controlado por Satanás e anjos caídos, Sim. Deus produziu a igreja. Então, a igreja não é um lugar. Então a igreja não é o lugar. A igreja, ela é o Espírito. Então, ele deu o Espírito dele, com toda a experiência de um viver humano, com toda a experiência da vida divina, e entrou naqueles que foram regenerados. E esses que foram regenerados passaram-se à igreja. E o ambiente entre esses irmãos, que passaram a ser irmãos porque têm a mesma vida, eles passaram a ser a igreja. E nesse ambiente, mutuamente coordenados, né, pelo próprio Espírito, eles são aperfeiçoados, edificados, amadurecidos, sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Então, a igreja é o lugar que Deus colocou o homem, para o homem ser aperfeiçoado, para fazer parte do seu governo no mundo que há de vir, que é o reino milenar, que é o milênio, que está próximo. Tem uma próxima era. Tem a próxima era. Até no programa anterior, Rafael, nós falamos do mundo de outrora, demos início ao mundo presente, agora você está mencionando o mundo que há de vir. Porque é fácil, Antônio, veja, Deus, pelo que vocês falaram, vocês já falaram do mundo de outrora, o mundo presente, o mundo que há de vir.
Isso está em Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 7. Então nós vemos que Deus, nesses 3 mundos, entende? O que há de vir está guardando os vencedores para governar com Cristo. No mundo de hoje que nós estamos vivendo, nós, antes de falar dos 3 mundos que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo do pecado, o mundo da religião e o mundo da sobrevivência. Dentro desse mundo presente, mundo que nós estamos vivendo tem hoje. Esses 3 mundos. Esses também. 3 aspectos de mundo. 3 aspectos do mundo. Dentro 3 aspectos da era presente. 3 aspectos de mundo. Olha. Tem o mundo da sobrevivência, o mundo da religião e o mundo da sobrevivência. Então, também tem 3 eras que nós podemos ver claramente nesse mundo que nós estamos vivendo agora. A primeira era, que a maioria dos ouvintes, eu creio que conhecem, e vocês também conhecem. Foi comentado aqui também nessa primeira era, a era dos anjos, né? Não. Esse é o mundo outrora. O mundo de outrora. Dentro do mundo que nós vivemos agora, nós temos a era de Adão a Moisés, que é a lei. Os 3 períodos. Isso. E de Moisés até Cristo, ou melhor, de Moisés até Cristo. Segundo período. Os segundos 2000 anos. Segundo 2000 anos. Então são 4000 anos. E de Cristo até nós agora são mais 2000 anos, vamos dizer assim. De Cristo até na era pode ser chamada de era da igreja. Isso, era da igreja, são 2000 anos. Então aí perfaz 3 eras que dão os 3 mundos, as 3 eras. E nessas 3 eras, entende? Nós estamos no final dela, entende? Que Deus fez tudo em 6 dias, em 7 dias, não foi? Sim. 6 ele criou tudo e no 7º ele descansou. O reino milenar é o período de descanso, onde Cristo e os vencedores reinarão. Então, isso também é uma parábola também que estava plantada em Gênesis. Fez 6 dias, descansou no 7º. Então a igreja, ela que vai fazer a transição do mundo que nós estamos vivendo hoje para o mundo que há de vir. Acho que nós vamos comentar isso no próximo bloco. Tá bom. A conversa, Rafael, tanta não coisa nem aqui. tempo de extrair, de pegar tudo, porque é tanta informação. E por um pouco, o nosso inimigo, como nós falamos no programa passado, o nosso inimigo também é o tempo. Então nós aqui vamos voltar a falar desse tema, né? Lógico que em meia hora nós não vamos conseguir. Lembrando que nós temos o programa 7 da manhã, 7h30, 23 a 23h30, e você no próximo programa você vai nos acompanhar. O Nelson ele volta conosco no programa da noite. Nós queremos agradecer a participação de vocês, já convidando vocês para 23h30 ou para você nos acompanhar no próximo bloco. Nós vamos voltar com esse tema, Nelson, falando a respeito do período da igreja, a finalidade dela ter sido estabelecido. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer a presença do Nelson aqui, o Rafael, né? Nosso muito obrigado. Jesus Cristo é o Senhor. Nós queremos orar com vocês. Vamos aproveitar a presença do Nelson aqui, para o Nelson estar orando pelas famílias que têm nos acompanhado aqui pelo programa Vida para Todos. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos pela oportunidade que nos dá, e também por nos dar fé, e também por nos dar a sua palavra, e por meio do Espírito Santo nós transmitir a sua palavra, sermos supridos e suprir todos os ouvintes. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande oportunidade que nos deu. Amém. Jesus é o Senhor. Até o próximo programa. Amém. Senhor Jesus. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir.
da energia.